Não. Só para o uso da palavra. E como? Quando falta a hora, isso é um problema grave. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa ordem do dia. Senhoras e senhores deputados, temos uma ordem de trabalhos com 3 audiências, como saberão. Esta mesmo que agora vamos iniciar. De seguida, uma audiência à Associação de Marcas de Retalho e de Restauração e, ao início da tarde, antes do plenário, uma audiência do Conselho de Administração do Grupo ONI. Senhores representantes da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, queria informá-los que a nossa grelha de tempos prevê que tenham 10 minutos iniciais para exporem o que acharem por bem. Os grupos parlamentares terão de seguida 3 minutos para colocarem questões e para também poderem expor o que assim entenderem, e depois terão no final mais 10 minutos para poderem responder a essas questões. Temos representados na sala o Grupo Parlamentar do PSD, pela Sra. Deputada Sofia Matos, o Grupo Parlamentar do CDS, pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, o Grupo Parlamentar do PS, representado pelo Sr. Deputado Carlos Brás, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, representado pela Sra. Deputada Isabel Pires, e o Grupo Parlamentar do PAN, representado pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Porventura, nós estamos a funcionar num modelo minimalista, pelas razões que saberão. Porventura, poderão haver alguns senhores ou senhores deputados, algumas senhoras ou alguns senhores deputados que se poderão juntar por videoconferência e assistir aos nossos trabalhos, se assim o desejarem. Pelo que, neste modelo, com as regras que vos tentei transmitir, iríamos então dar início à nossa reunião. Não sei quem vai iniciar a intervenção, é o Sr. Presidente da Direção, portanto, faz favor, de forma partilhada do tempo, sim, ou de forma única, como acharem melhor, 10 minutos, está bem? Muito obrigado. Senhores e senhores deputados, muito obrigado por nos receberem aqui em audiência. Nós vimos aqui apresentar um setor que engloba cerca de 4.000 empresas, emprega mais de 11.000 pessoas, tem um volume de negócio anual superior a 1.000 milhões de euros, com exportações acima de 150 milhões. A razão original do pedido desta audiência prendeu-se no período de confinamento, do período de emergência, declaração do estado de emergência, do encerramento das contrastarias da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que, entretanto, com o fim do mesmo período, reabriram. O que esse encerramento trouxe para o setor foi um completo bloqueio, pois é um setor que é certificado e para conseguir comercializar a sua produção, os seus artigos têm que passar obrigatoriamente pela Casa da Moeda. Ora, esse bloqueio impediu qualquer tipo de movimentação comercial que pudesse existir, inclusive nos mercados emergentes, nos mercados digitais. Isso, naturalmente, que nos trouxe a um período de reflexão do modelo que temos que seguir, em que teremos que repensar, quer a nível de competitividade interna, quer a nível de concorrência com os nossos competidores mais diretos, nomeadamente Espanha e Itália, senão o modelo atual não nos coarta a ação. É algo que nós vimos aqui, de uma certa forma, lançar esse debate, essa reflexão para que as nossas empresas possam estar mais capacitadas e estar mais à altura de concorrer de igual para igual com os nossos competidores mais diretos. Não são só essas as nossas dores, não são só essas as nossas mais-valias.
No entanto, é este o enquadramento deste pedido de reunião. Eu agora vou passar a palavra à nossa Secretária-Geral, que vos vai dar uma abordagem mais técnica e mais pormenorizada do nosso setor. Muito obrigado. Obrigada, Nuno. Olá, muito bom dia a todos. Tentando não ultrapassar o tempo que nos foi dado, vou tentar completar esta introdução do Nuno e explicar-nos exatamente, concretizar qual é a nossa pretensão. De facto, este setor tem um sistema de certificação muito sui generis. Hoje, para se uma joia ser legalmente vendida em Portugal, ela tem que ser certificada e só existe uma entidade no país que o faz, e é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Isto é uma legislação, ou seja, esta é uma regra centenária, este foi o perfil do setor. Existem outros sistemas noutros países, desde logo a inexistência de certificação ou uma autocertificação pela própria empresa que produz a joia, como é o caso da Alemanha, para terem uma ideia. E existem, a maioria dos casos, existem sistemas de certificação que, sendo obrigatórios, não estão entregues a uma entidade. Em Portugal, como vos disse, só uma entidade é que consegue fazer. O que é que nós temos? Temos uma entidade que, no nosso entendimento, não se adaptou, ou seja, não se tornou ágil no processo de desenvolvimento e não acompanhou as necessidades e evolução das próprias empresas. E, por isso, o seu sistema é, neste momento, um impedimento de desenvolvimento e de negócio das nossas empresas. Isso foi exemplo no confinamento e continua a ser o exemplo agora. Muito concretamente, para terem uma ideia, em 2017 nós viemos a esta casa e foi aprovado um novo regulamento para o setor. Dizer-vos que este setor, atendendo às matérias-primas com que trabalha, que são as nobres, e que há aqui uma defesa acrescida do consumidor, este setor tem uma proteção legal bastante densa. E em 2017 aprovou-se um RJOC, que é o Regime Jurídico do Setor da Orivesaria, que veio em algumas matérias, de facto, permitir tornar-se uma legislação mais ágil e que permitisse algum desenvolvimento económico, porque ele era, antes disto, contávamos com uma lei ainda mais restritiva, e veio permitir, nomeadamente, alguma agilização da própria contestaria, que deveria ser regulamentada com brevidade. Envolvidos 3 anos, não foi regulamentada esta legislação. Há uma portaria que é essencial que não foi aprovada. Ainda hoje nós sabemos que ela anda de ministério para ministério, e à parte, o nosso setor é tutelado pelas finanças e pela economia, daí o nosso pedido é desta audiência à economia, e fizemos exatamente a mesma coisa à sexta comissão. E anda esta portaria de lado para lado para ser aprovada. Muito concretamente, precisávamos da vossa ajuda para desbloquear este processo. É um processo no meio de tantos desafios que o setor se debate, desafios esses que estarão mais na iniciativa privada e estarão mais nas nossas mãos, nós inovarmos, nós criarmos e seremos capazes de o fazer, obviamente até com alguma possibilidade de utilização dos mecanismos que estão à disposição do país nesta nova fase, nomeadamente numa capacidade de reindustrialização. Isso é uma matéria que nos preocupa, mas que nós saberemos assumir a nossa responsabilidade e ir atrás dos meios para o fazer, mas nesta matéria nós estamos de mãos amarradas porque há uma competência legislativa. Esta legislação em concreto, esta portaria, só para terem uma ideia, ela haveria de prever a queda de uma coisa muito técnica que se chama o emolumento mínimo. Neste momento o setor, independentemente do número de peças que for legalizar na contestaria, paga 7,5 €. Isto é de tal forma gravoso que dou-vos um exemplo. Se uma empresa hoje quiser legalizar umas alianças para um casamento de prata, imaginem, em matéria-prima a aliança pode ter 1 €. Eu acredito, em prestação de serviço em si que tenha 3, 4, na certificação são 7,5 €. Eu não conheço outro setor em que o processo de certificação seja mais caro do que a matéria-prima e a mão de obra incluídas.
O que é que a legislação em 2017 fez? O Governo e esta Casa, reconhecendo isto, e está escrito nos mais diversos relatórios, caiu, ou seja, o preâmbulo dessa legislação fez cair esta questão do emolumento mínimo por não ser justificada, mas nunca foi materializada porque a portaria nunca viu a luz do dia. Nesta fase de confinamento, em trabalho direto com a INCM, foi solicitado, até como medida de apoio muito direcionado ao setor, esta é uma daquelas medidas que já está prevista em lei, que ia desonerar o setor porque se estima que este valor de emolumento mínimo valha 300 mil euros por ano, ou seja, são 300 mil euros que o setor encaixaria de uma forma direta, numa coisa que já é nossa, porque já está prevista na lei, e porque uma portaria não é publicada, nós não temos isso. Se já era urgente, agora ainda é mais, e mais. E não estamos a pedir mais do que já foi reconhecido pelos mecanismos legais e por quem de direito neste país. Acrescer só, e termino, acrescentar só que esta é uma preocupação muito, muito séria e que teria efeitos absolutamente imediatos. Mais do que nós estamos a debater, se calhar, medidas mais complexas e que exigem algum processo de reflexão, esta medida, eu diria que não tem nenhum obstáculo a não ser uma resistência da própria Casa da Moeda. O que dá nota da forma como eles organizam e como veem o setor, este departamento específico da contrastaria. Eles são, desculpem, mas não há outra palavra, eles são monopolistas e ainda encarando o monopólio, se ele trabalhasse bem, poderia ser alguma coisa com que nós poderíamos conviver. Quando o monopólio não trabalha bem, o setor reclama uma mudança em uníssono. E eles próprios têm dificuldade em justificar a forma como operam, então há que fazer alguma coisa. Acho que é absolutamente determinante nós avançarmos para um sistema mais aberto. É preciso refletir sobre outros sistemas de certificação em comparação com outros países europeus, porque isto significa perda de competitividade diária do nosso setor. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo, embora eu tenha esquecido de dizer, mas fica já válido para o encerramento, que se porventura for necessária alguma tolerância de tempo, ela também será dada. Bem entendido, estamos cá para vos ouvir e é de bom tom, desde que essa tolerância não seja abusiva, é de bom tom usá-la. Assim sendo, vamos passar a palavra aos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputada Sofia Matos, faz favor. 3 minutos. Também com alguma tolerância para todos e para todas, mas dentro do bom senso. O Presidente ontem não teve essa condescendência toda. Se eu tivesse tido essa condescendência, ainda agora lá estávamos. Muito bem. Bom dia a todos antes de mais e cumprimentar a entidade que hoje nos visita e que procurou ouvir-nos também acerca destas matérias e também pela exposição tão assertiva que aqui fizeram e, portanto, agradecer-vos por isso. De facto, ficamos aqui a conhecer duas realidades que são preocupantes e que exigem e que reclamam uma intervenção séria da Assembleia da República. Esta questão da portaria, que eu diria que enfim, que não tem uma explicação lógica e, por não ter uma explicação lógica, vamos procurar perceber o que é que está a acontecer e procurar dar-lhe um seguimento. Portanto, esta é a nossa promessa por parte do Grupo Parlamentar do PSD, que iremos tentar perceber o que é que aconteceu e o que é que está efetivamente a bloquear este processo. E, em segundo lugar, falaram aqui do sistema de certificação, que está neste momento monopolizado na Empresa Nacional Casa da Moeda, e o facto de a situação estar compelida àquela instituição não vos permite avançar para, enfim, para uma liberalização da questão da certificação. Falaram aqui sobre o facto de, fizeram aqui algum direito comparado no que respeita a esta questão e falaram sobre o sistema de autocertificação que se realiza na Alemanha. E eu fiquei aqui com algumas dúvidas. Portanto, se reclamassem uma intervenção nesta matéria por parte dos diversos grupos parlamentares, naturalmente teríamos que o fazer ouvidas as associações que representam o setor, designadamente a vossa, mas como é que podíamos produzir um sistema de autocertificação
pergunto, compatibilizando também que fosse possível, enfim, cumprir na mesma os trâmites impostos pela certificação e que, em última instância, o consumidor conseguisse perceber que está perante uma joia, perante um relógio que, de facto, cumpre todas as regras impostas pela lei, apesar dessa certificação ter sido feita pelo próprio, enfim, pela pessoa que o produziu ou pela pessoa que o comercializou. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Também cumpriu zelosamente o tempo que tinha disponível, hoje, sobretudo. As respostas são no fim. Depois, no fim, tem 10 minutos. O Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Carlos Brás, faz favor. 3 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial também para os nossos visitantes, para os representantes da ORP. Agradecer-lhes o interesse que tiveram em visitar-nos e expor-nos os problemas que o setor vive. Queria iniciar por uma pergunta, porque fizeram referência a um número de 4.000 empresas. Eu penso que se estariam só a referir às produtoras, não ao retalho. Na totalidade, o global? Pronto, muito bem. Eu acho que há aqui duas questões distintas que foram abordadas e que merecem também a nossa atenção de forma diferenciada. Uma delas, imediata, que tem a ver com a questão do emolumento mínimo, que me parece que não faz sentido nenhum que exista, porque quando a certificação fica mais cara que a matéria-prima e que o design e que a prestação de serviços, algo há de estar mal, porque não faz qualquer sentido. E queria aqui, a propósito disso, deixar uma pergunta. Vocês veriam com bons olhos a ideia de criar um sistema, uma tabela de preços de emolumentos que tivesse em conta o valor da peça? Não a quantidade, mas o valor de cada peça, isto é, a certificação de uma aliança teria um custo, a certificação de uma joia com uma pedra preciosa teria outro. É a questão que eu queria deixar relativamente a uma revisão de fundo que eu acho que deve ser feita também na área das tabelas de preços. Depois, a questão da exclusividade da certificação. Nós compreendemos, o Partido Socialista compreende muito bem a preocupação da AORP, porque não faz muito sentido que a mesma entidade, neste caso a Contrastaria, esteja no início, no meio e no fim do processo todo de acompanhamento das peças de ourivesaria. Isto é, a Contrastaria certifica e legaliza as empresas que iniciam atividade, a Contrastaria certifica as peças que elas produzem e a Contrastaria fiscaliza depois a venda e a comercialização dessas peças já no retalho e ao consumidor final. Parece-me que não faz muito sentido e, de facto, como dizia a Sra. Secretária-Geral, esta é uma entidade que está um bocadinho cristalizada no tempo, no nosso entender, e que precisava aqui de uma abordagem e de um refresh para que se modernizasse e ajudasse o setor. Não faz sentido que se mantenha desta forma tão cristalizada, até porque se o setor desaparecer depois não há nada para regular, nem há nada para taxar e, portanto, considerando as circunstâncias até em que vivemos agora, o compromisso que aqui posso deixar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que iremos também ver de imediato esta questão do emolumento mínimo e o seu desaparecimento, que é isso que vocês reivindicam, e bem, e comprometemos também, depois numa abordagem com mais profundidade e com maior reflexão, a rever a tabela de preços e a fazer com que essa tabela de preços tenha critérios mais justos, mais equitativos e eventualmente em função do valor da peça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires. 3 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação de Ourivesaria e Relojaria de Portugal e agradecer a vossa exposição. Eu não vou... Também acho que vou cumprir rigorosamente o tempo, mas apenas levantar aqui duas questões, porque me parece que são as essenciais. Em primeiro lugar, sobre a questão do emolumento mínimo, fica claro que a única coisa que falta é avançar com uma portaria sobre uma regulamentação que já devia ter entrado em vigor desde 2017 e, portanto, sendo isso competência do Governo, creio que os grupos parlamentares, a própria Comissão, poderá questionar junto do Governo exatamente porque é que desde 2017 a portaria não foi... não viu a luz do dia, digamos assim. Portanto, sendo esta parte uma matéria aparentemente tão fácil de resolução, creio que não resta dúvidas para ninguém aqui nesta sala que, de facto, se foi aprovado, se houve esse debate em 2017, ele tem que ter a sua conclusão. Depois, sobre a questão da certificação.
A ideia aqui será que o sistema de certificação em Portugal possa já estar desadequado relativamente a práticas mais internacionais, digamos assim, e que poderá prejudicar aqui a competitividade do próprio setor, mas dos vários exemplos que deram, a questão que eu deixo é para a Associação qual é que será o modelo preferencial que deve estar em cima da mesa a debate e se já tiveram esse debate, essa conversa também com os Ministérios da tutela, não só da Economia, mas também das Finanças, sobre esse mesmo modelo de certificação, porque a Imprensa Nacional Casa da Moeda tem, enfim, é uma instituição que tem um papel importante no nosso país e também teve neste setor. Autocertificações levantam-nos sempre algumas dúvidas, porque de facto os modelos têm que ser muito bem definidos e muito bem pensados para garantir também ao consumidor que não tem riscos quando adquire um determinado produto e, portanto, perceber do vosso ponto de vista qual é que seria então o modelo que propõem e que conversas é que já têm existido com os ministérios responsáveis sobre esses mesmos modelos e que abertura ou não é que existiu por parte da tutela governamental. E agradecer novamente. Muito obrigado, Sr. Deputada, também pelo cumprimento do tempo. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Muito obrigado. Começar por cumprimentar a Associação e os seus órgãos sociais. O CDS tem acompanhado este tema muito de perto. Aliás, se alguns dos que estão aqui presentes estiveram num debate com o Ministro da Economia, onde eu dei precisamente este exemplo daquilo que é um empecilho. Este caso e aquilo que nós aqui ouvimos, e eu vou já, se calhar, reforçar um ou dois aspectos que eu acho que são importantes da reunião que já tive com esta associação, é um daqueles casos em que nós percebemos em que o Estado está a mais. E está a mais porquê? Está a mais porque presta um mau serviço, está a mais naquilo que é a carga fiscal e está a mais porque prejudica a competitividade do próprio setor. Então vamos lá por partes. Presta um mau serviço porquê? Uma das coisas que não foi aqui dito é que para fazer a certificação só é possível fazer em Lisboa e numa delegação a norte. Então alguém que está no Algarve, alguém que está no Alentejo, alguém que está em Castelo Branco, como é que certifica? Isto prejudica a atividade e o setor, como é evidente, destas mesmas empresas. É óbvio. A questão fiscal é evidente. E depois vamos à competitividade. Na competitividade olhamos para a Espanha. Veja o exemplo de Espanha. Mas temos mais Estados europeus, onde não é o Estado que certifica. E, portanto, é evidente que as reivindicações, aquilo que aqui é dito da parte do setor, é absolutamente legítimo. Depois lá iremos, depois podemos ver se é portaria, se transformamos a portaria em lei, se o Governo se atrasar. Agora tem que se encontrar uma solução, quer dizer, não faz sentido, não faz sentido. Vou dar outro exemplo. Pandemia. Porquê é que o setor parou? Porque queria? Não. Porque a Casa da Moeda entendeu fechar. E a pergunta é, então, mas o edifício onde vai-se fazer a certificação está preparado e não mantém o distanciamento social? Mantém. Porquê? Por razões de segurança. Então porquê é que parou? Porquê é que é o Estado a dar, quer dizer, em vez de ajudar, precisamente numa altura em que nós estamos tão prejudicados, tão preocupados com aquilo que são as empresas e a economia. Ainda ontem ouvimos o Ministro da Economia falar nisto aqui no Parlamento. E é uma preocupação, como é evidente, que é alargada a todas as forças políticas. O que estamos à espera? E, portanto, estas questões aqui colocadas e que são pertinentes, nós acompanhamos e entendemos que é um setor que está ligado à própria tradição portuguesa, a ourivesaria. Portanto, não é uma coisa de sumenos. E, portanto, é importante para o país ter este setor com mais empresas, que esta componente da certificação, que é um travão, precisamente a esta mesma atividade, que o próprio Estado não cria aqui problemas. E, portanto, são pretensões absolutamente legítimas que o CDS acompanha e que irá continuar a colocar questões e, eventualmente, se a portaria não sair, é muito simples. O Parlamento tem sempre uma prerrogativa, que é anular a portaria e transformar em lei. E, portanto, nós não nos podemos demitir dessa mesma função. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Começar por agradecer aos representantes da Associação da Orivesaria e Relojoaria de Portugal por estarem aqui, por virem até nós e partilharem aquelas que são as vossas preocupações. De facto, não se entende quando uma lei é aprovada que prevê uma regulamentação que depois essa regulamentação não venha a ser agilizada pelo Governo e passados 3 anos já deveria ter acontecido. Também percebemos que isto vos causa constrangimentos e vamos, da nossa parte, tentar ver de que forma é que podemos ajudar. Temos que ver, seja por a Comissão questionar o Governo, seja através de iniciativas legislativas, mas alguma coisa será certamente feito. Gostava de vos perguntar apenas, e acho que até no seguimento de questões que já vos foram colocadas, qual seria o modelo ideal, a vosso ver, para a certificação e se existe algum modelo num outro país que vocês considerem que possa ser exemplar e que seja positivo nós fazermos essa análise para ver de que forma poderemos implementá-lo também aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada, também pela eficientíssima gestão do tempo. Tenho agora a palavra à Associação. 10 minutos para responder às questões que vos foram colocadas e, com a tolerância da mesa, se assim necessitarem, foram uma série de questões. E uma vez que as senhoras e os senhores deputados hoje foram tão simpáticos na gestão do tempo e na dispensa do tempo que sobrou, que eu, se estiverem de acordo, para que possam responder às questões objetivas, porque foram pertinentes, para que o possam fazer, se necessário, darei uma tolerância além dos 10 minutos. Está bem? Até porque estamos perfeitamente dentro do nosso tempo, da ordem do dia. Faz favor. Muito obrigado. Obrigado pelas vossas intervenções e pelas vossas questões. Eu penso que aqui há duas dúvidas mais prementes quanto ao funcionamento que seria desejável. Nós teríamos aqui duas posições. Teríamos o modelo ideal e o modelo possível. O modelo ideal para nós seria a autocertificação, com a INCM e a Contrastaria como agente licenciador e fiscalizador, mas isso seria o ideal, as próprias empresas poderem fazer a certificação com uma fiscalização a priori ou a posteriori dos artigos produzidos. O que nos parece, no entanto, a solução mais possível neste momento, até como uma solução de transição para no futuro podermos chegar à autocertificação, será a possibilidade de privados, pelo feedback, pelo que nos vai chegando, a possibilidade de privados poderem entrar neste negócio, fazerem a certificação. Na mesma, com uma fiscalização por parte da INCM, com todas as garantias dadas na proteção ao consumidor, mas que iria proporcionar uma segunda via de certificação e uma possibilidade de escolha aos operadores económicos. Portanto, isto em nada iria prejudicar os direitos e a proteção, na nossa perspectiva, do consumidor. Ora bem, acho que é um caminho que temos que começar a trilhar, porque a questão também foi porque é que estamos aqui neste ponto. Porque isto já foi falado, este debate já foi falado com os ministérios que nos tutelam no passado. No entanto, com os ciclos eleitorais, com a alteração muitas vezes de governo, era sempre um reinício que tínhamos para um trabalho que tínhamos que fazer. Esperamos que neste momento esse ciclo tenha sido quebrado e que possamos ter uma aproximação com um setor, como aqui foi dito, que é tradicional e eu penso fundamental na imagem que Portugal tem e projeta no estrangeiro. Portanto, esta é a minha perspectiva. Deixo aqui mais uma vez a Fátima dar uma apreciação mais técnica. Obrigado. Sim, de facto, deixem-me-vos dizer que após esta ronda de comentários, eu e o setor temos um duplo sentido, que é um sentimento, que é, por um lado, como é que, perante tanta unanimidade, a perceber o que é que falta fazer, porque de facto não há muitas dúvidas e depois nada é feito.
E como o Nuno dizia, eu pelo menos da minha parte, já me sentei em cadeiras desta casa diversas vezes e é muito frustrante a cada governo que entra na casa nós voltarmos à estaca zero. E a leitura que fazemos é uma leitura de prioridades que também entendemos, de peso setorial, de impacto na economia. Mas também já chega de ser usado esse argumento e de nós o aceitarmos. O setor é o que é e vale o que vale. E vale muito, porque de facto terminou o Sr. Deputado João Gonçalves, com quem temos trabalhado recentemente, este é um setor que é património de Portugal. O que é a identidade de Portugal? A ourivesaria faz parte da identidade de Portugal. Há até uma candidatura a património imaterial da humanidade que é a filigrana. Por isso, não vale usar o setor para umas coisas e depois não usar para outras. E daqui a nada também já não há setor, não é? Porque se nós colocamos areia na engrenagem na parte de certificação, as nossas empresas tenderão a desaparecer, como bem disse. E isto é um problema absolutamente diário. Não vos vou amassar com questões diárias que são mínimas de articulação com a Casa da Moeda para certificar uma peça, porque vocês ficariam loucos mesmo. E mais, quem vai à Casa da Moeda é o setor que quer cumprir a lei, porque já nem vamos falar da parte dos que escolhem a ilegalidade, que é uma vontade quase séria das nossas empresas de pensar o que é que eu ganho neste processo tão surreal. Respondendo, indo se calhar um bocadinho mais de fineza, no detalhe. Finanças, economia, já nos sentamos, já explicamos, já mostramos outras experiências internacionais, já percorremos o caminho de tabelas de preços, já foi feito isso. A análise de pricing pelo preço do produto, pelo tipo de matéria-prima. As peças em ouro tendencialmente poderiam comportar um preço mais elevado de certificação, as de prata menos. Fizemos isso e já estamos num nível de exaustão tão grande que venha qualquer coisa que tire o emolumento. Claro que não é isso que queremos, mas só para terem noção o cansaço e o descrédito que o setor já dá a este sistema de contraste. O sistema de contraste é uma coisa que casa muito bem com o nosso produto, aliás, com todos. O nosso consumidor hoje em dia quer ter garantias, mais do que nunca, do que está a comprar, de que forma, se é sustentável. Nós não estamos a fugir a um sistema de certificação. Nós queremos acrescentar-lhe valor. Quem nos dera que a Contrastaria tivesse um mega plano de promoção do que é o sistema de certificação deles, porque o consumidor iria valorizar. Agora, não pode só ficar, onerar como o preço e refugiar-se nessa certificação que ainda por cima não está a ser bem feita. Por isso, qual é a nossa visão? Existem vários sistemas. Eu acho que, como o Nuno dizia, tendencialmente a mais fácil, e que já o próprio REJOC abriu aso a isso, no artigo 4º, diz que o Governo terá legitimidade, ou seja, o legislador poderá abrir o sistema de certificação a outras entidades. Se não, vejam, qual é o nosso bem mais importante? É a saúde. E neste momento vimos o que é que isso significa. Então, o sistema de saúde, eu quero fazer hoje um exame ao Covid e eu vou ao público e vou ao privado. Porquê que para certificar uma joia eu não posso fazer a mesma coisa? Qual é a razão que entrega a uma entidade, que ainda por cima tem este contexto todo, fazer um trabalho e não posso ir a outra entidade? Em Portugal existirão laboratórios, e nós estamos a fazer esse trabalho agora. Aliás, estamos a mergulhar num trabalho intenso e mais quase diretivo de dizer é isto que queremos, meus senhores. Entidades que poderiam fazer a certificação. Eu diria que quase todos os laboratórios que estão entregues aos setores de metalurgia, de moldes, de calçado, com quem temos falado muito, poderão fazer certificação de joias. São laboratórios como tantos outros. O IPQ senta-se no Conselho Consultivo do Setor da Ourivesaria, com quem reunimos de 3 em 3 meses, e estas matérias são debatidas, e a própria legislação prevê que o IPQ tem condições para certificar laboratórios. Então, porquê que o reduto está entregue à Casa da Moeda? Essa é uma questão. Ou seja, eu diria que poderíamos evoluir para um sistema como o espanhol. O espanhol tem certificação obrigatória, mas até tem vários tipos de sistemas, tem várias regiões que têm os laboratórios entregues à esfera pública e tem, como é o caso, por exemplo, da Galiza. A Galiza pertence ao governo da Galiza, o laboratório de contrastação de metais preciosos, mas, por exemplo, em Córdoba nós temos vários privados.
E há uma lei geral que regulamenta as regras da certificação. Só para terem uma noção, nós vemos-nos numa coisa assim, mas também, obviamente, que o agastamento é tão grande de setor que a nossa visão é ter um sistema como o alemão, de autocertificação. Nós temos aqui, nesta representação que trazemos, empresários, nomeadamente o João Faria, que tem uma empresa que está absolutamente capacitada para fazer autocertificação. E não é ele que vai ousar meter no mercado uma peça dizendo que ela é ouro e que tem determinada concentração de ouro e ela não ser, porque no dia em que for fiscalizado ele não trabalha mais. Isto para chegar aonde? A INCM tem aqui um papel muitíssimo relevante, que é monitorização na entrada de operadores económicos no setor, e como o Dr. Carlos Brás bem dizia, entrada no setor, e depois a jusante, que é fiscalização. E se o foco fosse na entrada e na entrada de operadores num sistema, como agora existe, de controlar o licenciamento, nomeadamente industrial, de formação que não é feita, e isso fosse o foco da INCM, e depois meter gente na rua para fazer fiscalização, então eu acho que se cumpria muito melhor o objetivo da legislação e se cumpria o bem do setor e a proteção do consumidor, que é isso que nos preocupa no final do dia. O que temos neste momento é uma miscelânea de nada. É uma miscelânea de nada. Não há fiscalização, a entrada no setor é mais ou menos, e depois todo o processo no meio tem estes contornos tenebrosos de desgaste das nossas empresas que a levam a, ouça, repare, qual é o setor que vem à vossa casa e que de forma uníssona consegue transmitir uma mensagem e que de forma uníssona recebe claro, isso tem que ser mudado. Só que basta. Não é? Já passou a pandemia, foi-nos dito pelos vários ministérios que a portaria ia ser aprovada e não é. E já passaram, daqui a nada, já passaram 2 meses da pandemia e o setor tem que trabalhar com isto. E não faz sentido. E enquanto não faz sentido, enquanto vamos discutindo e perdendo o nosso tempo com estas coisas, perdemos foco no que importa, que é trabalhar e capacitar as nossas empresas para serem mais competitivas lá fora, porque estamos numa guerra, não é? Porque daqui a nada o setor, não temos setor, também não é só por causa da certificação, é porque de facto não conseguimos ser competitivos, não conseguimos trabalhar, então nós temos que estar focados na captação de investimento para o setor da orivesaria, temos que nos reinventar, temos que criar modelos de inovação, trabalhar com as matérias-primas, não temos que gastar energia numa coisa que deveria acrescentar valor às nossas peças e que nos tira valor e discernimento. Só indo... Pronto, e no modelo ideal, acho que já respondi, os países de referência na Europa são a Alemanha com o sistema mais, no fundo, mais liberal possível, a Espanha mais comedido, e que são, de facto, são países de referência. Por exemplo, a França, que é o nosso segundo país, maior país de exportação, para terem uma ideia, tem um sistema obrigatório de certificação, como o nosso, entregue a vários laboratórios, mas tem uma nuance, que é uma coisa de pormenor, mas já agora ficam a saber, até porque, como cultura geral, existem vários sistemas de certificação por todo o mundo que admitem isenções e que são isenções que são consideradas, imaginem, uma peça em prata com menos de 7 gramas não precisa de ser contrastada, ou seja, entende-se que não há dignidade na peça e a dignidade é no sentido do valor acrescentado que essa peça tem para ser onerada com o sistema de certificação, que encarece e que tem aqui. Então, ela não, para terem uma ideia, em França, as peças de prata até 29 gramas, atentem, 29 gramas não têm certificação. As peças em ouro até 7 gramas não têm certificação. Os franceses acham que estes são os limites que o mercado se ajusta. Mas nós estamos a exportar para a França. A França é um líder europeu. E Portugal tem isenções de meia grama para o ouro e 2 gramas para a prata, e depois de muitos anos de luta do setor. Uma peça, para terem noção, uma peça em prata de 2 gramas foi aquele preço que eu vos estava a referir. Tudo
que tem acima de 2 gramas tem que ser certificado. Então não faz sentido. E agora, por exemplo, se vocês fossem falar com qualquer empresa do nosso setor, das duas uma. Ou eles disparatam quanto ao sistema de certificação, ou então reclamam um aumento de isenções surreal. Eu diria, já estou há muitos anos no setor, que se nós tivermos um sistema ágil, as isenções até são uma carta fora do baralho, são irrelevantes, porque o sistema de certificação é válido em todas as peças. Agora, o sistema de certificação tem que ser ajustado, ele tem que ser uma mais-valia, ele tem que acrescentar valor à peça e não lhe retirar. E só terminando ali, o Dr. Carlos Braz questionou sobre a tabela de preços e eu queria só explicar o contexto. Como lhe disse, foram feitos imensos exercícios de perceber como é que era o pricing. E eu acho que esta Casa, a Assembleia, na altura, debateu aqui um estudo apresentado pela Deloitte, que foi encomendado pela Casa da Moeda, para perceber como é que se podia articular aqui o pricing das marcações. E eu acho que, se calhar, é voltar o back to the basis. O mais simples e, quiçá, o mais justo é um preço por grama. É um preço por grama. O custo intrínseco e o processo de marcação de uma peça e análise é igual se a peça custar 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10.000 euros. A análise é a mesma, o padrão de laboratório é o mesmo, o ensaio é o mesmo. Então, essa questão, a meu ver, não se coloca. Também acho que num processo de liberalização, que no fundo é o que vimos aqui debater, poderá haver alguma definição máxima de preços, não estou certa que se fosse o caminho, porque aí seria a concorrência, a liberdade do mercado a estabelecer o preço, e porque o preço de uma certificação é muito mais do que o processo de certificação em si. Tem a ver com o atendimento, com a rapidez, com a agilidade. Só comparando, o sistema mais parecido com o português é o sistema inglês, que os portugueses gostam muito de se basear nisso, mas o sistema inglês tem preços muitíssimo mais elevados que o nosso. E se calhar as nossas empresas estavam dispostas a pagar um preço mais elevado, se tivessem o tipo de serviço inglês, que é, eu posso meter no correio, eu posso requisitar a marcação de um serviço e vem-me um estafeta a buscar as minhas joias a casa, e eu tenho, no mesmo dia, eu tenho as joias certificadas. Nós não temos isso. Não temos separação por lotes, ou seja, eu posso amontoar toda a minha produção do dia e eles fazem todo o handling. Nós não temos isso. Nós temos que separar tudo, nós temos filas para atendimento, nós temos que separar por metais. Cada separação por metal significa lotes diferentes, por isso significa custos acrescidos. O nosso tempo, e não falamos disto, para além do território, como o Sr. Deputado falava bem, nós temos uma legislação que permite à contestaria entregar as peças. O regime normal é a entrega de peças certificadas até 10 dias úteis. 10 dias úteis. E se eu quiser uma peça amanhã, eu não a vou ter. Há regimes super urgentes e urgentes, posso ter até 24 horas, mas as 24 horas são, a partir do momento em que eu entrego, não se conta esse dia, e depois são 24 horas para além disso. Com preço acrescido, com uma mais que duplicação. Então, nada está bem no sistema. Nada está bem no sentido de competitividade. E como dizia, e bem, já não me recordo quem, peço desculpa, a contrastaria existe porque existe um setor para o setor e não o contrário. Por isso o setor, e mais, se olharmos para os números de marcação de peças pela contrastaria portuguesa, é com muita pena que eu vos digo que é o desaparecimento de um setor. Nós, há 20 anos, legalizávamos 20 toneladas de ouro, e hoje legalizamos uma, ou nenhuma. Isto é um desaparecimento do setor. Isto, obviamente, não se deve à contrastaria, obviamente, mas não podemos... A contrastaria, neste momento, é um fator real de bloqueio, que nos tira foco, como vos disse, para os assuntos mais importantes do setor. Dinamização do retalho, mais do que nunca. É preciso nós olharmos para o retalho. É preciso que o turismo se envolva também nestes estabelecimentos comerciais. É preciso que os corredores agora de turistas se sintam outra vez confortáveis a visitar e a comprar a nossa ourivesaria portuguesa. Nós vínhamos numa curva ascendente de dinamização do setor, de afirmação do setor. De certeza que todos vocês devem ter tropeçado com alguma empresa de ourivesaria ou com alguma marca. Nunca tanto se falou de filigrana. Mas isso foi com grande suor e com zero ajuda da entidade.
quer dizer, nós nem pedimos reclamar ajudas, nós só vimos dizer, não nos atirem para as pernas. E pronto, acho que fomos respondendo a tudo. Nós estamos de mangas arregaçadas, precisamos urgentemente que esta Casa olhe para nós e nos ponha como assunto prioritário. Obrigada. Agora, para terminar mesmo... Só mesmo para terminar, eu queria agradecer a vossa atenção a este tema e agradecer também a unanimidade na questão da queda do emolumento mínimo, que eu acho que realmente é algo que exemplifica a falta de atenção que este setor teve até este momento e que esperemos que seja uma situação que vai ser colmatada. Muito obrigado pelo vosso tempo. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. E, de facto, reconhece-se uma rara unanimidade, um raro consenso à volta das questões que nos trouxeram e, oxalá, essa rara unanimidade ou esse raro consenso se possa, de facto, traduzir numa evolução do próprio setor, que será seguramente também uma evolução para o próprio país. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado também pela forma objetiva e pragmática como colocaram as questões. Muito obrigado.